A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, peço a Deus que lhe abra o entendimento, para podermos juntos aprendermos acerca do porquê a Bíblia diz que Jesus disse, está consumado? Antes de tudo, peço que curta o vídeo, se inscreva no canal, nos ajude a alcançar mais irmãos e irmãs, compartilhe o vídeo e comente aí o que achou do estudo. O texto central deste estudo se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João no capítulo 19 versículo 30 que diz: E, quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Vemos aqui o momento que Cristo já crucificado, entrega seu Espírito ao Pai, finalizando sua missão na cruz de levar nossos pecados. Porém, para podermos entender mais a fundo o porquê de Cristo dizer, está consumado, precisamos voltar no contexto da última ceia do Senhor, em referência à Páscoa, bem como a origem da Páscoa lá em Êxodo. A Páscoa judaica é conhecida pelos judeus como Pessach, palavra do hebraico que significa passagem, exatamente quando Deus passar e ferir os primogênitos dos egípcios, conforme descrito no capítulo 12 do livro de Êxodo. Portanto, a primeira Páscoa judaica foi celebrada no contexto da escravidão dos hebreus no Egito. A Páscoa judaica é comemorada pelos judeus como uma das suas festas religiosas mais importantes, justamente por relembrar a libertação dos judeus da opressão dos egípcios, algo que é realizado até os dias atuais, seguindo as tradições judaicas, que são baseadas em fontes antigas rabínicas, como a coleção Misná, que é identificada como a redação na forma escrita da tradição oral judaica, chamada a Torá oral, no livro de Pesachim. Neste sentido, os judeus também possuem a Agadá de Pessach, que traz leis e costumes, ou seja, a liturgia pascal dos judeus ou como eles chamam de Seder de Pessach. Por meio desta liturgia era prescrito que a cerimônia seria dividida em 4 grandes partes, e que houvesse também 4 cálices de vinho. Estes 4 cálices de vinho têm uma ordem a serem servidos. Assim Cristo, quando está no cenáculo com os discípulos para participar do Seder de Pessach, começa o ritual pascual com a ordem dos cálices, conforme o evangelista Lucas capítulo 22 versículos 17 ao 20, que relata sobre os 2 primeiros cálices. O primeiro cálice é chamado de Kiddush, que do original significa santificação. Aqui, Cristo inicia com uma oração, onde ele santifica, consagra e abençoa a celebração. Posteriormente é passado o prato com ervas amargas, remontando à amargura da escravidão no Egito, conforme Êxodo 12 versículo 8. Só assim é passado o primeiro cálice a todos os participantes. O segundo cálice é chamado de Madjid, que do original significa narrado, pregador. Aqui Cristo iniciou uma leitura do livro de Êxodo, mais precisamente na narrativa da libertação do povo de Israel das mãos de Faraó. Após este momento de narrativa, é cantando os Salmos 113 e 114 que são chamados de Aleu, uma espécie de oração judaica utilizada como louvor e agradecimento. Após todos tomam o segundo cálice. O terceiro cálice é chamado Cálice da Bênção. Este é o momento do prato principal, que é o cordeiro assado, acompanhado dos pães asmos. Após comerem a carne do cordeiro, é o momento em que Cristo tomou o pão, e, tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim, conforme 1 Coríntios capítulo 11 versículos 23 e 24, e Mateus 26 versículo 26, e Lucas 22 versículo 19. Logo em seguida, Cristo tomou o cálice, depois da ceia, dizendo, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Conforme Lucas 22 versículo 20, Mateus 26 versículos 27 e 28, 1 Coríntios 11 versículo 25. O apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios capítulo 10 versículo 16, utiliza o termo cálice da bênção, fazendo menção do Seder de Pessach, referindo-se ao sangue de Cristo quando diz, porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Cabe aqui entender que Paulo era fariseu e profundo conhecedor da lei, o que nos permite entender claramente o agir que Cristo estava a fazer já no terceiro cálice. Neste ponto, a tradição judaica diz que a ordem seria a continuação da recitação do Aleu, se referindo agora aos Salmos 115 e 118, e logo após seria consumido o 4º e último cálice. Porém,
Segundo Mateus no capítulo 26 versículos 29 e 30, juntamente com o evangelista Marcos no capítulo 14 versículos 25 e 26, Jesus rompe a lógica da liturgia judaica, dizendo: "E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai." E, tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Assim, Cristo interrompe a cerimônia antes da ingestão do quarto cálice, chamado de cálice da consumação, o que será o término da celebração pascal. Porém, Jesus anuncia que o quarto cálice estaria por vir quando diz: "Não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai." Desta forma, Cristo está a demonstrar que a sua celebração da Pascal seria encerrada no Calvário. Repare que ao chegar no Monte das Oliveiras, conforme está escrito Marcos 14 versículo 36, que Jesus se retira para orar da seguinte forma: "E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim este cálice, não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres." Aqui Cristo está fazendo uma alusão ao quarto cálice que ele ainda não tinha bebido, porém será consumido no seu sacrifício. Sua oração demonstra a profundidade e o peso do quarto cálice. O evangelista Lucas no versículo 44 relata que, posto em agonia, orava mais intensamente. "E o seu suor tornou-se-me grandes gotas de sangue que corriam até o chão." Após este momento de agonia, a Bíblia vai nos relatar que Cristo é preso, levado até o sumo sacerdote, posteriormente a Pilatos, passando pelos flagelos até a sua chega ao Calvário e sua crucificação. Porém, nos chama a atenção a visão privilegiada do apóstolo João. O apóstolo João, como testemunho ocular, aos pés da cruz, deixa alguns relatos muito precisos, como no versículo 14 do capítulo 19, onde João descreve ser preparação da Páscoa e quase a hora sexta, e Pilatos disse aos judeus: "Eis aqui o vosso rei." Os judeus por sua vez respondem: "Crucifica! Crucifica!" Aqui João percebe que Cristo está sendo levado para o Calvário no mesmo horário que o cordeiro é levado para o sacrifício. Repare que também João é o único dos 12 discípulos que nota que dentre os 3 crucificados, somente Jesus não teve seus ossos quebrados, como Êxodo 12 relata que os ossos do cordeiro não poderiam ser quebrados. Assim, João no capítulo 19 versículo 28 diz: "Sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: Tenho sede." Jesus não disse somente que estava sede, pelo cansaço ou algo do tipo. Como João disse, ele falou isso para que a Escritura se cumprisse, ou seja, este era o momento crucial para Cristo. Neste ponto, João no versículo 29, relata que estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre. E encheram de vinagre uma esponja e, pondo-a num isopo, lhe a chegaram à boca. Marcos, Lucas, Mateus relatam a cena, mas não afirma se Jesus bebeu ou não o vinagre. Porém, cabe aqui destacar que a palavra vinagre do grego oxos significa vinho azedo, era uma espécie de vinho mais barato, que os soldados bebiam para amenizar a sede. Vale destacar que Mateus capítulo 27 versículo 34 relata que no caminho ofereceram a Cristo vinho misturado com fel, uma espécie de entorpecente, o que ele rejeitou, pois se ele mesmo disse que só voltaria a beber do fruto da videira quando o reino dele fosse manifesto. Assim, João descreve que o soldado leva o vinagre até a boca de Jesus com uma vara de sopo, coincidentemente a mesma vara que Moisés ordenou para que se passasse o sangue dos cordeiros nas portas em Êxodo 12 versículo 22. Após esta observação de João, o próprio relata que após Jesus receber o vinho azedo denominado como vinagre, ele exclama: "Está consumado", e inclinando a cabeça entregou o Espírito. Entenda que a Páscoa que Cristo iniciou com os discípulos terminou quando Cristo bebeu o vinho azedo na cruz, de forma que ele transforma a Páscoa Antiga Aliança na Páscoa da Nova Aliança, chamado pelos católicos de Eucaristia e para os evangélicos de Santa Ceia ou Ceia do Senhor. Desta forma, Cristo está a declarar que o reino de Deus chegou a todos. Como forma de misericórdia, ele nos livrou de nossos pecados, pagou com o seu sangue o reato da antiga pena, contraída por Adão e sua descendência. Quando Cristo exclama que está consumado, ele não só encerra aquele ritual pascal, mas ele nos resgatou da servidão do pecado. Cristo está à tua espera, ele já te livra, venha ser livre com ele, que a paz de Cristo encha teu ser.